Graça e paz, igreja. Graça e paz a todos. Um bom dia, uma boa tarde. Que assim o Senhor possa fortalecer o nosso coração. Abençoar nesse domingo um dia de graça, de misericórdia e de muitas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Que a palavra do Senhor nos conduza nesses dias em que estamos vivendo a uma direção correta de tudo aquilo que a gente deve viver, de como nós devemos viver em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e fortaleça o nosso coração, sabendo que nele nós temos a vida eterna, a salvação e tudo aquilo que Ele tem como promessa para as nossas vidas, Ele vai fazer acontecer. Amém? Para começar o nosso culto de hoje, eu gostaria de, junto com os irmãos, ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 e 8, que vai nos dizer assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Aqui nesse texto, a palavra do Senhor vai falar conosco sobre o júbilo que vai acontecer no céu, as festas das bodas do Cordeiro, quando nós estivermos com Cristo na presença do Senhor, festejando esse casamento entre Jesus Cristo e a sua noiva. Hoje é dia da gente falar um pouquinho sobre Apocalipse. E nesse texto em específico que a gente leu, a gente vai encontrar como a alegria de poder servir ao Senhor vai ser tão maravilhosamente recompensada nesse momento em que nós encontrarmos com Cristo nos céus. Haverá festa de júbilo e estaremos vestidos, ou como se pode dizer, a noiva estará vestida de linho finíssimo. O linho naquela época, na época em que o Apocalipse foi escrito, era uma das melhores formas de se vestir. Era, vamos dizer assim, talvez como a seda, como o melhor tipo de tecido que se poderia fazer. O tecido da noiva era feito de linho finíssimo, de uma forma que ela ficava extremamente bonita com aquela roupa. Mas a roupa branca, limpa, purificada, vamos dizer dessa forma, traz essa ideia para a gente. A ideia de que a roupa da noiva será pura, sem manchas. Mas o texto ainda nos diz algo maravilhoso. A ideia de que esse linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos. Ou seja, aquilo que a igreja viveu como justiça, aquilo que a igreja vive como o correto a se fazer, a obra do Senhor que precisa ser feita, a santificação diante do Senhor. Isso é a nossa vestimenta. Nós, como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, temos esse tipo de roupa a ser vestida. Justiça, purificação, santificação diante do Senhor. Os atos de justiça dos santos. E assim como diz no primeiro versículo que nós lemos, o 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Sempre possamos fazer isso. Vamos nos alegrar. Vamos nos engrandecer em Cristo e dar a Ele toda a glória, para que o Senhor seja lembrado, para que o nome dEle seja glorificado e nós possamos juntos, diante do Senhor, exaltar o seu santo nome. Amém? Que o Senhor possa abençoar esse dia de domingo e tenhamos um dia do Senhor cheio de graça, misericórdias e bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor nos fortaleça, nos guarde, nos abençoe e seja conosco, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem como promessa para as nossas vidas. Guia-nos pelo Teu caminho, pelas Tuas veredas, e que assim nós possamos descansar na certeza do cuidado do Senhor, na certeza daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como povo do Senhor, como noiva de Cristo. Nós queremos andar nos atos de justiça que o Senhor tem preparado para nós. Guia-nos, renova-nos, fortalece-nos e enche o nosso coração da Tua presença, para que assim possamos glorificar, exaltar e dar toda a glória ao Senhor em tudo quanto fizermos. Te agradecemos e é no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém. Nesse momento nós vamos adorar o nome do Senhor, vamos glorificar a Deus, vamos cantar junto com os nossos irmãos e voltamos para meditar na palavra do Senhor nesse dia.
bem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo quanto Ele tem feito, nós possamos entregar as nossas vidas diante dEle, pedindo que Ele nos abençoe e seja conosco a mão toda poderosa desse Deus que cuida de nós. Amém? Eu gostaria de abrir com os irmãos a palavra do Senhor, que está em Apocalipse capítulo 7, um texto um pouquinho longo, mas nós vamos ler o todo para entender um pouquinho melhor aquilo que a gente vai falar hoje. Apocalipse capítulo 7, verso 1 ao verso 17. Apocalipse capítulo 7, verso 1 ao 17. Vai nos dizer assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? É tão bonito quando a gente lê a palavra do Senhor e vê, principalmente em Apocalipse, aquilo que nos mostra a salvação que há para aqueles que confiam e vivem na confiança do Deus Todo-Poderoso. É interessante como o Apocalipse pode às vezes trazer medo ao conhecimento geral das pessoas. A ideia de que haverá um fim de todas as coisas e que o mundo vai ser destruído parece trazer temor ao coração das pessoas. Mas Apocalipse é sim um livro de terror para aqueles que não querem em Deus ou que não querem servir ao Senhor. Mas é um livro de amor, um livro de compaixão, de grandeza de Deus para com o seu povo, de Cristo para com a sua noiva, de paixão do Deus Todo-Poderoso pelo seu povo. É um livro que vai trazer consolo e fortalecimento a todos aqueles que confiam em Deus. Uma das
questões que mais talvez tragam medo às pessoas são a ideia dos 7 selos, porque em cada momento em que a palavra do Senhor em Apocalipse traz para a gente o abrir de cada selo, parece que aparece uma coisa dura acontecendo e mostrando talvez guerra, destruição, medo para aqueles que não serviram ao Senhor. Talvez você possa nunca ter ouvido nessas palavras uma mensagem falando sobre o ódio de Deus. Certa vez eu vi um pregador falando que Deus, em seu ódio, há de destruir tudo aquilo que o pecado gerou na terra. É interessante a gente ouvir essa palavra ódio, parece algo tão ruim, mas talvez a gente tenha ouvido com outras palavras, como a ira de Deus. A ira de Deus, ela é reservada para o pecado, para o diabo, para os seus anjos e para aqueles que resolveram, diante de tudo aquilo que lhes foi apresentado, seguir não a Deus, mas as coisas desse mundo e também as obras do diabo. Esse pregador disse o seguinte: olha, a minha preocupação não é se você vai ter um bom carro, se você vai ter uma boa casa, se você vai ter uma vida cheia de vitórias. Daqui a 100 anos, todos nós estaremos mortos. Mas a pergunta que eu faço é: todos estarão com Cristo nos céus? A pregação desse pastor aos jovens impactou muitas pessoas. Muitos acharam que ele foi duro demais, outros acharam que ele foi radical demais, outros entendem que ele foi realmente uma palavra que trouxe àqueles jovens uma perspectiva diferente. Porque muito se fala sobre o hoje, sobre o agora, mas a maior preocupação que nós precisamos ter sobre as nossas vidas é o porvir. Não importa se a gente tenha uma boa casa, não importa se a gente vai ter um bom carro, não importa se nós vamos ter uma vida digna aqui nessa terra ou vamos passar dificuldades. A questão mais importante é a gente entender onde nós estaremos depois que essa vida passar. Quando a gente lê o capítulo 6 de Apocalipse, e assim também o capítulo 8, a gente vai encontrar os 7 selos que são abertos. E em cada um desses selos, a palavra do Senhor conta para a gente sobre algo que aconteceu. Como, por exemplo, no primeiro, a partir do capítulo 6, a gente começa a ver os 7 selos sendo abertos. O que são esses 7 selos? O livro estava selado. O livro do Cordeiro, o livro de Deus. No capítulo 5, por exemplo, nós vamos encontrar o seguinte, versículo 1: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Esse livro vem trazer para a gente a palavra da salvação e mostrar para nós aqueles que são realmente salvos em Cristo Jesus. Talvez a gente precisaria de um estudo apenas para poder entender o que é esse livro que foi aberto. Mas apenas para a gente poder entender, esse livro estava nas mãos do Senhor, na visão de João, e trazia dentro desse livro, quando a gente fala livro, provavelmente um pergaminho, um rolo, com 7 selos. Cada um desses selos tinha o símbolo do Senhor, a marca de Deus. E cada vez que um desses selos era quebrado ou aberto, mostrava que algo muito grandioso ia acontecer. Quando o primeiro dos selos foi aberto, uma visão de um cavaleiro branco aconteceu. Capítulo 6 diz, versículo 2: Vi então, eis um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Depois o segundo selo foi aberto, e no versículo 4 a gente encontra: e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada.
Depois o terceiro selo foi aberto. Então nós vimos, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro uma balança na mão. E nisso nós vemos muito, alguns representados aqui com a morte. Então o quarto selo é aberto e a gente encontra o seguinte: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado morte, o inferno, estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Perdão, o terceiro selo libera então a chamada fome e, por fim, o quarto selo, a morte. Então nós temos o quinto selo, que traz também várias consequências, e o sexto selo. Lembre-se que são 7 selos que são abertos, mas é uma sequência dentro do capítulo 6, dos 6 selos sendo abertos, um atrás do outro. Mas quando nós chegamos no 7º selo, entre o 6º selo e o 7º selo a ser aberto, nós encontramos uma pausa. Todo o capítulo 7, entre o 6º selo e o 7º selo. O 5º selo são as almas dos mártires que clamavam por justiça, e o 6º selo são terremotos e grandes eventos naturais acontecendo sobre o mundo. Mas então a gente encontra essa pausa, o capítulo 7, que fica entre o 6º selo e o 7º selo. E ele vai falar sobre algo muito interessante que a gente precisa entender. Algo que é muito distorcido, principalmente para as pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, é sobre a marca do Cordeiro. Tenho certeza que você sabe muito bem qual é a marca da besta, né? 666 e tudo mais. Mas a palavra do Senhor fala antes da marca da besta, da marca do Cordeiro, que vai ter tudo a ver e dá a entender realmente o que é essa marca da besta. João, ele vai ver 2 grupos de pessoas nessa visão. São os 144 mil israelitas, que tem um significado simbólico aqui. Você lembra que dentro do texto a gente encontra 12 mil pessoas de cada tribo, 12 mil de Judá, 12 mil de Naftali, 12 mil de Benjamim, 12 mil de José, 12 mil de cada uma das tribos, até encontrarmos 144 mil. São 12 de cada uma das 12 tribos de Israel. O que isso significa? Quer dizer que realmente a gente vai encontrar um número de 144 mil israelitas reservados, específicos, que vão trazer algo diferente na história? Não, é apenas algo simbólico, algo que demonstra aqueles que viriam de Israel e que seriam salvos. O segundo número, ou melhor, o segundo grupo que a gente vai encontrar nesse texto, é uma enorme multidão de todos os povos, tribos, línguas, raças, nações do mundo todo. Nós vamos encontrar nesse texto uma imagem de 144 mil israelitas e uma outra enorme multidão de todas as pessoas do mundo todo. Então, diante dessa situação, mostra-nos quem poderia ser salvo. Os israelitas, e os outros teriam uma salvação diferente um do outro? Não. Todos serão salvos, independente de cor, raça, tribo. A mensagem do Evangelho não é específica só para Israel. Ela é para todas as nações. Então, que a gente precisa entender que a salvação não é por ser bonzinho, não é para que a pessoa seja correta com tudo que faz, mas a salvação provém apenas de Cristo, e em Cristo, somente nele, a gente encontra essa salvação. É somente nele que a gente vai encontrar essa vida eterna. Não tem a ver com o que nós fazemos acima de tudo. Nós fazemos tudo o que fazemos antes de tudo porque fomos salvos, e isso é o propósito final. Essa é a situação que vai nos mostrar quem é salvo ou não. Se tem Cristo, não, a salvação provém dele e não das boas ações que nós fazemos. E é aqui que a gente encontra no versículo 14 e 15 falando sobre isso.
Mas para ser salvo é necessário lavar suas roupas na onde? No sangue do Cordeiro. Interessante essa passagem. Vem comigo o versículo 14 e 15. Respondi-lhes: mas meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A ideia de que a salvação provém do sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, é esse sangue que nos traz a salvação. É Ele que nos traz a vida eterna. É Ele que nos marca, é Ele que traz sobre nós essa salvação verdadeira. Parece estranho a gente falar sobre sangue como algo de bom, sendo que para a gente ver o sangue a gente realmente precisa imaginar que vai haver um mínimo de dor. Para alguns até causa um certo desconforto, mas o princípio da fé, tanto do israelita quanto da fé cristã, no Antigo Testamento quanto no Novo, é baseado no sangue, o sangue do Cordeiro. Seja no Cordeiro Pascal, ou seja no Cordeiro que tira o pecado do mundo, a gente vai encontrar essa salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 22 vai dizer o seguinte: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É na ceia que nós lembramos do sangue de Jesus. O cristão passa pelo sangue, e quem passa pelo sangue é purificado por ele. A ideia de que Cristo morreu por nós, e é esse sacrifício que vem trazer para nós a salvação. Ele traz a ideia de que nós devemos lavar as nossas roupas no sangue do Cordeiro. Lavar roupa manchada de sangue parece até difícil. É engraçado, quem tem o costume de lavar roupa, principalmente a roupa branca, como nós dissemos no começo, o linho fino, puro, branco, que vai representar a roupa ou o vestido da noiva do Cordeiro, ele tem que ser branco, puro, mas não lavado com o melhor sabão que a gente possa encontrar. Não é lavado ou alvejado com o melhor tipo de lavar-roupas que possa existir, mas é lavado no sangue do Cordeiro. E é esse sangue que purifica e nos limpa. É o sacrifício de Jesus, que lá na cruz do Calvário deu a sua vida por nós. Isso significa que isso nos purificou dos nossos pecados. É um simbolismo para nós entendermos que foi através do sacrifício de Cristo na cruz que nós encontramos a vida eterna. E o que é mais interessante aqui? Nenhum daquela multidão se apresentou diante do Cordeiro por seus méritos pessoais. Não é porque ele cantava melhor, porque ele cantava mais, não é porque ele tinha conhecimento e pregou melhor, não é porque ele estava ali, porque na verdade todos os que estavam ali foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Através do sacrifício de Jesus é que nós podemos então ser salvos. Eles, pois, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Somos, sim, mais do que vencedores, como diz Romanos, mas não porque nós o fizemos, mas por meio daquele que nos amou. Somos salvos e somos vencedores pelo sangue do Cordeiro. Essa, então, é a marca do Cordeiro. Veja bem, a gente vai encontrar primeiro na palavra do Senhor a marca do Cordeiro. Veja bem, capítulo 7, versículo 2 e 3. Vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Veja bem, ele tinha o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A ideia aqui é que aquele que é marcado pelo sangue do Cordeiro, até que ele seja marcado pelo sangue do Senhor, ele está salvo, ele está purificado. E é aqui que a gente vai ver a diferença
entre a marca do cordeiro e a marca da besta. É uma imitação daquilo que provém de Deus. A besta, ou esse anticristo também, ele sempre vai ser essa representação grotesca da pessoa de Cristo, do Cordeiro. É também essa nossa proteção contra as artimanhas do diabo, o sangue de Jesus. 1 de João, no capítulo 5, versículo 18, vai nos dizer o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Esse sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, o sacrifício de Jesus na cruz, representa sobre nós a salvação e a vida eterna que nós recebemos, na verdade, em Cristo. Quando a gente fala sobre essa marca do Cordeiro, a gente vai encontrar a besta sendo representada como uma imitação de Deus, uma imitação do Cordeiro de Cristo. Em tudo o diabo vai tentar imitar Deus. Jesus, que era, que é e que há de vir. A palavra do Senhor em Apocalipse traz o Cristo como aquele que era, que é e que há de vir. Pois bem, a besta então é representada como aquele que era e não é, mas aparecerá. Veja a diferença. Cristo é aquele que era, que é e que há de vir. A besta, em seu caso, é aquele que era e não é, mas aparecerá. É diferente. E a gente vai ver que tudo aqui a gente vai encontrar a diferença. Jesus tem a sua noiva, que é purificada, que é santa. O diabo tem em si a grande prostituta. A besta tem a grande prostituta como a sua mulher, por assim dizer. Jesus tem uma marca com o seu sangue. O diabo tem a marca da besta, o 666. O que significa esse 666? É tão engraçado quanto o mundo tenta decifrar essa mensagem. O 666, isso traz medo a muitos cristãos. Já vi pessoas, por exemplo, que ao mudarem para uma casa com o número 666 ou 666, chamado pelos outros irmãos e dizem: não, muda daí, essa casa aí não é de Deus não. E um medo infundado, porque na verdade esse 666 não é algo que vai trazer uma força maligna sobre determinada coisa simplesmente pelo número ali. Na verdade, o 666 significa algo, uma simbologia de que o diabo está tentando imitar a Deus. 666 é uma tentativa humana de se parecer com Deus. Se Deus tivesse demonstrado aqui algum número, seria o 777, talvez. O 7 como uma forma perfeita, como um número perfeito. O 6 já é o quase 7, mas não chega a ser o 7. Então nós entendemos que a marca da besta é uma tentativa do homem de se parecer com Deus, da besta de se parecer com Cristo. Na verdade, a palavra do Senhor traz para nós um conceito totalmente diferente, muito mais além do que aquilo que Deus tem para nós. Se nós encontrarmos em Cristo essa salvação, se nós entendermos acima de tudo que não é pelo que nós fazemos, não é por aquilo que nós temos para entregar diante de Deus, mas é aquilo que Cristo fez na cruz por nós, aquilo que Ele derramou sobre as nossas vidas, o seu sacrifício, o seu sangue nos trouxe salvação. Nós não temos nada de nós mesmos. E essa marca que está em nós, é como é dito lá na palavra do Senhor, em Efésios capítulo 1, no versículo 13, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós somos selados em Deus. E isso quer dizer que ninguém pode tirar ou abrir esse selo a não ser o próprio Deus. Ele deixou sobre nós essa marca. E nós agora somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. A salvação é algo que provém de Deus e não de nós. E é essa marca em nossas vidas que nos garante essa vida eterna. Para a gente encerrar, gosto muito da história de um pastor que certa vez recebeu em casa um jovem, no seu escritório, na verdade, recebeu um jovem que queria um aconselhamento, dizendo: pastor, eu tenho medo porque eu não sei se eu sou salvo.
eu quero saber se eu sou salvo e eu não sei onde é que eu posso saber isso. O pastor ficou sério naquele momento e disse: meu filho, então eu vou te dar um conselho. Quero que você não venha ao culto na igreja hoje. O jovem já estranhou. E ao lugar de ir ao culto, eu quero que você vá para uma boate. Chegando nessa boate, eu quero que você beba, quero que você se embebede o máximo que você puder, você use drogas, e logo depois você vai para um prostíbulo. E ali você vai se prostituir, ali você vai fazer tudo de errado, e você vai fazer tudo isso. Eu falei: pastor, o senhor está doido? Não vou fazer isso não. Não, você vai sim. Hoje você não vai vir na igreja, eu não quero saber de você aqui. Quero que você vá, quero que você faça tudo isso. Quero que você peque hoje o máximo que você puder. Pastor, de forma alguma eu vou fazer uma coisa dessa, o senhor está doido? Que coisa mais estranha de um pastor dizer para um moço: eu não consigo fazer isso. Eu não sei se eu sou salvo, mas eu não consigo no meu coração tentar esse tipo de coisa. Eu não vou fazer isso, eu sei que isso desagrada a Deus. Então o pastor leu para ele Jeremias capítulo 32, versículo 40. E farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então aquele jovem passou a entender naquele momento que ele dizia: eu não consigo fazer isso, eu não posso, eu não dou conta, eu não quero fazer essas coisas. É o Senhor colocando no seu coração esse temor, para que nunca se apartem dele. Esse temor de fazer o que é errado, esse temor de não andar nos caminhos do Senhor, isso é algo que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa em Cristo Jesus. E é por isso que nós temos em Cristo essa salvação, essa vida eterna. Se você reconhece Deus em toda a sua grandeza, em todo o seu poder, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais por ti, tudo ele fará. Gostaria de ter trago essa mensagem aos irmãos nessa tarde, para que assim o Senhor possa abençoar o seu coração. Você possa ser fortalecido em Cristo e o seu coração possa ser cheio dessa promessa, sabendo que o Espírito Santo que habita em você te fortalece e te capacita a vencer o mal através desse temor que ele coloca no seu coração. Não permita que esses momentos difíceis te afastem de Cristo, mas saiba que o Senhor está capacitando você todos os dias, dia após dia, sendo com você, sobre toda a sua família e abençoando o seu coração. Amém? Quero orar pela sua vida. Vamos orar? Pai de amor, Deus eterno, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse domingo, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, na certeza de que a Tua palavra sobre as nossas vidas, na certeza de que o Espírito do Senhor habita os nossos corações. Nós queremos buscar a Tua face e andar nos Teus caminhos. Queremos, ó Deus, a cada dia glorificar o santo nome do Senhor, te exaltar porque Tu és Deus e pedir que o Senhor nos capacite a viver todo o tempo a Tua palavra, o Teu amor e o Teu cuidado. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça e que assim nós possamos descansar no Senhor, na certeza de um cuidado, na certeza de que o Senhor tem sido conosco e que a verdade da Tua palavra tem nos conduzido a cada dia a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos por tudo e pedimos a Tua bênção. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos, louvando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe seu domingo. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, nós temos nosso culto online. Hoje nós estaremos juntos novamente, às 19 horas, hoje, para a glória do Senhor, reunidos. Amém? Que o Senhor abençoe o seu domingo, a sua semana, e que Ele seja sobre a sua vida todos os dias. Amém? Fiquem com Deus. O Senhor te abençoe e abençoe toda a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, uma ótima tarde, uma boa noite, uma ótima semana. Deus abençoe.